Fala Cinderela, fala Kinder Ovo, mais um Comenta Fake News. E vamos comentar hoje os eleitores, né? E os candidatos. Hoje a gente vai começar aí pelo grande, pelo polêmico, pelo mito, Jair Messias Bolsonaro. Porque com esse só Jesus na causa. Tirando brincadeira, tá? O que acontece? Essa postagem aqui eu vi no meu Facebook, postado por um colega meu que eu gosto muito, hein? Eu não sou muito a favor do Bolsonaro, praticamente desses candidatos que tem aí dessa eleição, eu não sou a favor de ninguém, tá? Nenhum dos candidatos que estão aí no momento me agradam, eu não vou votar esse ano. Mas você não vai exercer seu direito de cidadão, é sua obrigação votar. O país depende do seu voto. Olha, não vou votar, porque se fosse votar, ia votar nulo, ia dar no mesmo, ia ser a mesma porcaria. Não vou votar, eu vou gastar menos dinheiro eu vou gastar menos dinheiro pagando a multa do que indo. Então eu não vou votar. É questão de economia também. Se o pessoal, os políticos pensassem dessa forma, o Brasil tava melhor, né? Sobre o voto impresso do Bolsonaro nem vou falar nada, mas tudo bem, né? Vamos lá. Galera, não gosto do Lula também, tá? Então não adianta ficar me chamando de petista, comunista, satanista, evangelista, e todo isto aí, egoísta, fascista, estoísta, não adianta. Não gosto desses candidatos que estão aí no momento, particularmente se a gente for olhar a grande gama que teve aí, eu acho que eu não ia ter gostado de nenhum, mas eu vou falar uma coisa que eu acredito que tem que ser o pensamento de todo mundo, tá? Não importa que seja o Bolsonaro, o Haddad, quem for. Cara, o cara caiu lá dentro, o cara ganhou. Não adianta ficar torcendo contra não, meu. O cara caiu lá dentro, você tem que falar, vovó, agora eu vou apoiar esse porcaria aí. Já que foi ele, vou torcer pra esse porcaria tirar o país do buraco. Tem que parar de achar que tudo é partidarismo, o negócio é patriotismo. Esquece esse negócio de partidarismo. Vou ficar torcendo pro Bolsonaro, porque se o Bolsonaro ganhar, é isso, é aquilo. Ó, cara, se ganhar um Haddad, um cara que eu detesto. Eu morei em São Paulo na época que ele foi prefeito e as canalhadas que ele fez eu não gosto. Mas se ganhar esse escroto do Haddad, eu não vou ficar torcendo contra, eu não vou ficar tentando manchar a imagem dele. Claro que se ele fizer errado e chegar ao meu conhecimento, eu vou falar, ó, canalha aqui fez errado esse porcaria. E vou falar mesmo, tá errado. Mas eu não vou ficar criando coisas sobre ele, eu não vou tentar derrubar. Não adianta, é pior. Vê o Temer aí? O Temer particularmente é um escroto na questão aí de ser um fascínora, um bandido da pior espécie. A gente vai ficar derrubando o cara? Aí o cara chega lá nas reuniões internacionais com o Putin, com o Trump, com aquele outro lá da França, chega nesses conselhos econômicos, aí vai falar, ninguém dá ouvido. Se o país do cara não dá ouvido, se o país do cara não respeita, quem vai respeitar? Não vão ser eles, velho. Não adianta ficar tentando derrubar, não. Se ele não tá fora do governo, são vários erros, tá? Primeiro é de quem votou na Dilma sabendo que ele era vice. Segundo é de quem votou naqueles safados da Câmara dos Deputados que não aceitaram abrir a denúncia contra ele. É culpa desse pessoal também, tá? Mas agora eu vou ficar votando pra derrubar o cara? Mas já tá uma merda, meu. Não adianta ficar tentando derrubar assim, não. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa questão aqui, porque o resto aí eu vou perder a calma aqui nessa porra. Aqui, ó. Checou as falas de Bolsonaro no JN Jornal Nacional, acredito, né? Tinha acabado o nono seminário LGBT infantil. Repito, nono seminário LGBT infantil. Aí vem, falso. Nunca houve no Congresso um seminário LGBT infantil. Confira. Aí os caras vêm aqui e colocam o aplicativo da Câmara dos Deputados. Site bom, tá? Vocês conseguem achar livros aí históricos lá, beleza? E conseguem achar documentos históricos também, quem souber fazer uma boa pesquisa aí. Aí vem falando aqui, ó. Seminário LGBT vai discutir infância e sexualidade.
Aí eu pergunto, onde tá a fake news? Tá aqui, ó. É mentira, não foi um seminário LGBT infantil. Tá aí a fake news. Querendo ou não, pode não ter sido a intenção do Bolsonaro. Ele pode ter pescado ali, alguém falou, ele falou, rapaz, isso daí vai ser bom pra mim falar lá, hein? E político é assim mesmo. E tem que entender que político, o papel dele, nesse país que a gente vive, nesse país de miserável, desculpa a expressão, tá? Mas é um país de miserável mesmo. É um país em que tem gente que não tem saneamento básico em casa, que faz cocô em fossa, que tem que fazer cocô e sai com um saco para jogar fora. O bom é que o cara é ecológico, já pega o cocô dele e usa como estrume. Mas país de miserável. País que o cara tem que andar 1 quilômetro, 2, 3 para trazer água, né? Não dá para mentir. O papel do político num país desse daqui é fazer isso aí mesmo. Ele vai falar, vai chegar lá, vai falar a maior das mentiras. E quem vai punir ele não tá errado. É o papel dele. Ele tem que ganhar voto. Ele é um homem do povo, não um homem da verdade, né? Não devia ser assim, mas é a nossa situação. Então a gente tem que saber trabalhar isso daí. Cabe a gente procurar se informar. Aí o meu colega, eu gosto desse rapaz, eu vou refrisar, tá? E me fala que essa parte aqui, o falso, é uma fake news. Tá falando que isso aqui tá mentindo. Não tá. Querendo ou não, o Bolsonaro se equivocou nesse ponto aqui. Um seminário LGBT infantil é diferente de um seminário LGBT que discute a infância e juventude, a infância e a sexualidade. É muito diferente. Um seminário LGBT infantil, cara, eu penso que vai ter criança lá. Eu penso que as crianças, que vão ter crianças que vão estar participando, vão estar organizando. Nada contra, tá? Eu particularmente acho que não dá para você ficar incutindo questões de sexualidade nas crianças. Isso eu não concordo, pelo amor de Deus. Não dá para você chegar e falar assim, olha, vai lá, é bonito, não sei isso aqui. Cara, isso quem tem que resolver é a família. E em casa lá, o pai senta com o filho, fala, filho, ó, empadinha é melhor. Qual que é o sinônimo aí? Empadinha é melhor do que banana. Ó, melhor, minha mulher. Empadinha é melhor do que cigarrete. É feio falar assim, mas é o ponto de vista. O pai tá no direito dele, tá lá na Constituição, acho que artigo 226. Vão me perdoar, agora não me recordo muito bem, tá? São 250 artigos, eu não me lembro de todos. Aí fala uma paternidade responsável. Paternidade é dever da família. Na verdade, educação é dever da família, do Estado e da sociedade. Mas nesse ponto aí, nessa intimidade toda, eu acho que é da família. Ah, mas e a questão do sexo? Pô, pode discutir na escola sim. Não vai fazer uma aula de sexo, não vai ter uma aula que vai falar sobre os perigos do sexo sem proteção, não vai ter uma aula tratando disso. Tem que ter, ué. Eu tive quando foi minha época, sou adulto agora, pelo menos eu acho, sou casado com uma mulher. Eu não tem problema, não virei gay por causa disso não. E tem muito colega meu que teve isso daí, que teve essa aula comigo e também continua hétero. Isso não influencia. Uma aula sobre prevenção não é a mesma coisa que uma aula que incentive. Se eu não me engano, eu não sou um cara que vai ficar lendo tanto sobre o Bolsonaro porque eu estudo. Eu tenho minha área específica de conhecimento. Que ele teve um problema aí que o pessoal queria colocar dar um kit gay, alguma coisa assim. Pô, um negócio desse daí já me assusta. Eu particularmente não quero também vendo assim de cara. Um kit lá com brilho, com unha postiça, peruca, maquiagem, salto. Pelo amor de Deus, né? Isso daí você dá em outro lugar, mas aqui não, né? Mas nesse ponto aqui, eu acho que Bolsonaro se equivocou, tá? Não era um seminário LGBT infantil, era um seminário LGBT que discutia a infância e a sexualidade. Ó, eu acho legítimo fazer um negócio desse. Pô, e se os caras estavam lá discutindo uma política de como se portar quando tiver criança, quando tiver adolescente, pré-adolescente, porque adolescente hoje em dia também, Deus que tem mais adolescente homossexual e lésbica do que
do que, não, eu, pelo menos eu acredito nisso, porque você anda na rua, pelo menos eu ia lá no metrô de São Paulo, eu mudei de cidade agora, né? Infelizmente, eu gostava lá de São Paulo, podem falar o que for, mas é uma cidade, ela tá na vanguarda, tá? Do Brasil. Eu particularmente não gosto de carro, nem tenho, por isso que eu não gosto, mas os metrôs são de boa qualidade. Os ônibus, pelo menos dependendo da localidade onde você vive ali, são ônibus ótimos. Você tem ônibus com suspensão da melhor, ônibus da Mercedes-Benz com ar-condicionado, com a porta. Não dá pra negar, são ônibus bons mesmo. Mas você ia no metrô, tinha um casalzinho se beijando. Teve uma situação, acho que foi um mês. Acho que era o mês das lésbicas. Não, palavra difícil. Das mulheres gay. Que eu, todo dia que eu ia, tinha pelo menos 3 casais lá de meninas se beijando. E se eu não me engano, dessa semana eu só vi um casal, um menino e uma menina se beijando. Ó, que acontece? Tudo bem, ué. Eu acho o seguinte, é importante sim a comunidade LGBT, eu acho que já tem LGBTQN, tem OPQCR, o alfabeto inteiro, o alfabeto romano e greco. É importante sim eles discutirem, porque não dá pra gente ficar recriminando eles também. Tipo assim, mas vocês não sabem se portar perante as criancinhas do nosso país. Esse povo inocente que pega a arma na mão e vai roubar o pessoal lá na República. Não dá pra ficar recriminando se a gente não dá oportunidade deles entre si conversarem. Não adianta a gente chegar lá e querer falar assim, vocês não vão fazer assim. Não, não é assim. Tem que dar a oportunidade deles. Daí, se eles também não têm um mínimo de pudor, né? Porque a gente tem que ter um mínimo de pudor. Não dá pra mim sair na rua e se eu tivesse um filho, eu não ia querer ver o meu filho numa situação em que tem 2 pessoas se comendo no meio da rua, né? E olha que eu já vi. É absurdo, mas eu já vi já. Pessoal, homem, mulher, mulher e mulher, homem e homem. Tinha um lá que falava de ideologia de gênero, que era mulher, mas que era homem na verdade e era travesti. Mas eu não entendi muito o rolo. Mas tava se comendo lá, eu parei e falei assim, nossa. E na verdade eu conhecia, né? Por isso que eu parei pra conversar. Mas você vai fazer o quê? Você vai falar assim, pô, por favor, né? O mínimo. Mas você não fala porque você fica com medo do cara começar a te xingar ali, quererem te bater. Porque assim, nos locais a galera, não, é porque eu sou contra essa gente, e chama até de gente, como se fosse o pessoal de outro lugar, né? Aí quando chega na hora do vamos ver, vira as costas pra quem fala, vai pra cima pra quem fala, seu preconceituoso, nojento, e é assim. Então a questão é, galera, Bolsonaro se equivocou, não aceitar isso, negar isso, é tirar uma das melhores qualidades do ser humano. Se ele chegasse, ele ganharia o meu voto. Ele ganharia o meu voto se perdesse algumas coisas e se chegasse e falasse assim, olha, eu falei seminário LGBT infantil, não era um seminário LGBT de criança. A comunidade era um seminário LGBT que ia discutir infância e sexualidade. Mas o que vão discutir? Agora vamos ver. Olha como o tom ficou mais brando, né? Um seminário LGBT infantil. Nossa, não acredito. Vai ter criança. Será que a gente vai ver um cara peladão no museu, a criança passando a mão nele? Não, galera. É um seminário LGBT que vai discutir. Ficou mais brando, não atiçou tanto o povo, não criou esse tumulto nacional. Ia ser um homem honrado, o homem mais sábio não é aquele que acerta sempre, não. É aquele que sabe admitir que errou. Ué, essa é a questão. Até agora ele não cometeu nada de grave, mas isso daqui é besta. No máximo ele tem que falar, foi mal, galera, né? Não o caso aí do Lula que, pelo amor de Deus, né? O erro dele foi tão grave que virou crime, né? Virou não, já era crime e ele cometeu, porque não há crime sem lei anterior que eu defina. Coloquem isso na cabeça. Então não dá pra sair imputando, né? Já tentaram emplacar essa tese aí com a Dilma também, mas pelo amor de Deus, que eu sou um aluno de direito, eu não sou dos melhores, né? Mas eu já vi advogado formado, com anos de experiência, presidente de comissão, presidente de comissão de direito penal, que faz de tudo. Tá há anos aí no mercado que eu só consigo pensar em comissão agora, não tô conseguindo pensar em mais nada, tá?
Mas como preside curso, preside centro estudantil que tá falando que foi golpe, aquele impeachment da Dilma. Não foi, tá, galera? Não foi. Tem um professor que eu gosto muito de direito que fala golpe. Eu não concordo, tá? E a galera fala que é golpe. Esse professor, não, pelo menos, ele é mais inteligente. Ele vai ali pelo direito financeiro, né? Mas a galera fala que foi golpe porque não tinha esse crime. Mas, gente, nada a ver crime de responsabilidade com crime comum. Tem nada a ver. Se Nelson Gris estivesse vivo, ele ia ter a segunda depressão da vida dele. Não tem o que. Pelo amor de Deus. E é desse jeito que eu vou encerrar o vídeo, tá? Pimpolhos, deixem o seu like aí, beleza? Inscrevam-se no canal. Se vocês gostaram, inscrevam. Se não gostaram, inscrevam-se também, porque da próxima vez eu posso melhorar. A gente não dá segunda chance para político, então por que para mim não? Ó, que pedido. Então é isso, fica até a próxima, tá? Falou e tchau, tchau.